Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Nós estamos aqui louvando o nome do Senhor, nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Tivemos aí ausência, 2 semanas, agora estamos retornando com o nosso culto no lar. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, ou melhor, vamos orar primeiro. Vamos estar orando primeiro, depois eu vou ler um texto que está em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Santo Deus, nós queremos bendizer o nome do Senhor, nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, é isso, para te adorar, para reconhecer o quanto o Senhor é importante na nossa vida, o quanto o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e para também, ó Deus, falar, meditar na Tua Palavra, reunidos aqui em família e colocando isso, ó Deus, nas redes sociais, para que mais pessoas possam também estar ouvindo a Tua Palavra, que santifica, que liberta, que salva, que cura. A Tua Palavra tem a resposta para tudo nas nossas vidas. Então nós estamos aqui para te cultuar e para compartilhar a Palavra do Senhor, que tem sido bênção para as nossas vidas, para a vida de tantas pessoas. Fala aos nossos corações, fala ao coração daqueles que vão estar ouvindo. Ó Deus, é um recurso que nós temos nesse momento de pandemia. Eu confesso, ó Deus, que nós não temos recurso talvez para fazer algo mais, uma live, algo mais sofisticado, mas dentro daquilo que nós podemos, nós estamos aqui compartilhando a Tua Palavra. Então fala aos corações. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, nessa noite eu quero falar de um tema que é fundamental na nossa vida, sempre foi. E agora também, nesse momento de pandemia, nesses momentos aí difíceis, é extremamente importante. Deus moveu isso no meu coração, para mim, para minha casa, para minha família, e para compartilhar com você que está ouvindo, que é restauração do fervor espiritual, restauração da vida espiritual. Querido, a igreja do Senhor Jesus Cristo, carta à igreja em Laodiceia, quando fala igreja são as pessoas que se reúnem ali, são um conjunto de irmãos, é aquela família que se reúne ali. Então o Senhor Jesus Cristo, ele manda João, ele orienta João, ele dita essa carta para João, o Espírito Santo do Senhor dita essa carta, o Senhor Jesus Cristo manda que ele escreva ao anjo da igreja e consequentemente a toda a igreja. Querida, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, crentes, e aqueles que vão se converter, nós não podemos, a igreja não pode ser encontrada dormindo, paralisada, sem significado. Eu sempre falo, cuidado com uma fé intelectual, aquele tipo de fé que não produz fruto, aquela fé que eu creio, eu aprendi, mas não gera, não produz fruto. A vida espiritual que agrada a Deus é uma vida de constante renovo espiritual, é uma vida que se renova constantemente. E a Bíblia fala disso, não estou aqui criando uma teoria, não estou aqui criando nada na minha cabeça,
Mas segundo aos Coríntios 4,16, por exemplo, fala: portanto, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, 23, para a gente se renovar na nossa mente. A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 2, e vos renoveis, também, fala em renovação, vos renoveis na vossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia fala no Velho Testamento, 2 Crônicas 15:8, que o rei Asa renovou o altar do Senhor, uma renovação espiritual. Então a Bíblia fala de renovo o tempo todo. A Bíblia fala que a gente não pode estacionar, a gente não pode parar, a gente não pode regredir. Pelo contrário, a Bíblia fala que a gente tem que progredir sempre na presença do Senhor. Isso é ensinamento da Bíblia. Nessa noite eu queria falar sobre isso, renovo espiritual, renovo do fervor, restaurando o altar do Senhor na nossa vida. E eu me faço algumas perguntas que eu deixo para você. Uma delas é: o que Deus representa na nossa vida? O que Deus é para nós? O que Ele representa para nós? O que Ele significa para nós? A segunda pergunta é: o que Deus merece de nós? O que Ele merece da nossa parte? E a terceira pergunta que eu sempre me faço é: quais são os nossos alvos espirituais? Quais são eles? O objetivo dessa carta, eu tenho que ser breve, o objetivo dessa carta era sacudir aquela igreja, a igreja de Laodiceia, para que aquela igreja tomasse uma decisão, para que aquela igreja, os membros daquela igreja, e serve para nós hoje, está registrado na Bíblia para ensinamento nosso, para que aquela igreja tomasse um posicionamento espiritual, para que ela se decidisse, tomasse uma decisão séria com Deus. A Bíblia, nesse ponto, ela é radical. Eu não quero nessa noite ser radical, mas o Senhor Jesus Cristo, nesse ponto, ele é radical. Ele fala em Mateus 12:30, que quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É o Senhor Jesus Cristo que fala essas coisas. Na vida espiritual, não existe neutralidade, não existe isso. A vida espiritual é uma vida de avanço, de progresso. E só uma vida controlada pelo Espírito, uma vida submissa a Deus, controlada por Deus, através do Espírito Santo de Deus, é uma vida que se renova. Uma vida submissa a Deus, submissa de verdade, não só igual fala essa fé intelectual, que não produz fruto. Eu sou de Cristo, mas não produz. A vida espiritual, essa ação do Espírito Santo é aquele adubo espiritual que é lançado, que faz a árvore crescer, progredir, produzir frutos e frutos bons. Então é isso, é necessário essa renovação espiritual dia após dia. E esse é o objetivo dessa igreja. Olha, não saiam dessa neutralidade, saiam desse posicionamento que vocês tomaram. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que entrou pelo caminho da religiosidade sem essência. Ela entrou pelo caminho de perder o fervor, estacionou na fé. Ela perdeu a humildade. Ela se convenceu de que estava muito bem. Ela se convenceu de que estava tudo certinho, mas na verdade estava tudo errado. E a Bíblia fala que esses irmãos, eles eram muito prósperos, e essa prosperidade material deles interferiu na prosperidade espiritual. Laodiceia é uma cidade muito rica, produtora de lã, de vestimenta, produtora também de um colírio muito famoso na época. Só para resumir isso aí, então eles tinham muitos comerciantes, era uma cidade, uma rota comercial muito importante, muito próspera, e eles permitiram que isso atrapalhasse na vida espiritual. Nós estamos tão bem nessa prosperidade que Deus está no controle de tudo, que Deus está aceitando. E, na verdade, Deus estava reprovando. Não é que seja errado a prosperidade, mas eles começaram a colocar aquilo em primeiro lugar na vida deles, colocar o coração deles naquilo. E esse texto também me chama a atenção, isso é só um resumo.
é que Jesus fala, é Jesus que fala com eles na carta. Jesus fala, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando com eles através da carta. E ele fala, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, porém morno. E aqui me faz um alerta espiritual. O Senhor Jesus conhece as nossas obras. E a Bíblia fala que um dia livros serão abertos e nós seremos julgados, os mortos. Apocalipse 20 fala que os mortos, que serão julgados segundo as suas obras, livros serão abertos. A salvação é pela graça, pela fé. Mas as nossas obras, elas dizem a respeito da nossa fé, da nossa salvação. E a Bíblia fala também em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12, também que livros serão abertos e as nossas obras vão ser julgadas para efeito de galardão. Eu não estou pregando aqui salvação por mérito, não existe isso, salvação é pela graça. Mas as nossas obras são os frutos, dizem a respeito da nossa vida espiritual, a respeito de quem nós somos, de quem nós somos na presença do Senhor, como crentes. Então a salvação não é por mérito, é por graça, mas o salvo produz fruto na presença do Senhor e fruto bom. E esses frutos, essas obras, um dia nós vamos comparecer perante o Amém, que é o Senhor Jesus Cristo, essa testemunha fiel e verdadeira, perfeito, que conhece as nossas obras e que nós vamos ser julgados. É assim que o Senhor Jesus Cristo se apresenta, plenamente verdadeiro, o Amém, a última palavra, assim seja. E Ele vai nos julgar, uns para galardão, outros para condenação, segundo as suas obras ali. Eu espero que você esteja entendendo. Nós somos salvos pela graça. Aceitar Jesus como nosso Salvador. Mas uma vez salvo, eu não posso perder a essência de igreja, eu não posso deixar de frutificar, eu não posso deixar de produzir frutos dignos de arrependimento, eu não posso deixar de ter uma mudança de caráter, eu não posso deixar de ter uma renovação espiritual, eu não posso viver apenas dessa fé intelectual, mas que não gera, que não produz, que não amadurece espiritualmente. Então a Bíblia fala isso, um dia esses livros serão abertos. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo diz para a igreja de Laodiceia, olha, trazendo para nosso modo de falar hoje, se vocês permanecerem assim, porque vocês não são nem frio nem quente. E o Senhor Jesus Cristo fala, vocês estão me dando enjoo. E eu estou a ponto, uma palavra até que feia, de vomitar vocês, de rejeitar vocês, de não aceitar vocês na minha glória. Eu estou a ponto de não aceitar vocês. É uma palavra severa, uma palavra dura. Por que isso? Porque vocês não tomam um posicionamento espiritual. Mas essa é a má notícia, que essa igreja está sendo duramente advertida pelo Senhor. Mas ela está sendo advertida como um Deus que desistiu, não, dela, de forma nenhuma. É a igreja. E a má notícia é que ela está sendo severamente reprovada. A boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo fala, ainda há tempo. Eu disciplino e repreendo a quem eu amo. E o Senhor Jesus Cristo fala, muda de postura, muda de posicionamento, volta a ser zeloso das coisas de Deus. Tome um posicionamento espiritual. Essa igreja, ela perdeu o zelo, por isso que ele fala, sê pois zeloso e arrepende-te. Volta lá para o início, volta para o fervor espiritual, volta para a renovação espiritual, volta para a vida na presença do Senhor. Saia dessa postura de não progredir, de não gerar, de não amadurecer. Sai dessa postura fria diante da minha presença, essa postura de quem não toma essa posição firme, essa decisão firme com Deus. Esse era o problema dessa igreja. Ela não se decidia, ela não se posicionava
ela não tomava uma postura espiritual de renovo na presença do Senhor. É a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão. Achar que está agradando, achar que está prosperando espiritualmente, ou melhor, achar que está prosperando materialmente, achar que a vida está muito boa e se afastar de Deus e começar a viver uma fé que não gera mais nada, que não produz mais nada, e viver de uma fé simplesmente, eu sou de Cristo, eu não largo Cristo, mas eu também não me decido de uma forma séria com Cristo, assumir na minha vida espiritual. É um crente achar que está agradando e está desapontando Deus, está desagradando o Senhor, achar que está muito bem. E hoje nós temos vivido uma época que muitas pessoas estão dizendo que está muito bem, e eu me questiono com relação a isso. Não sou eu não sou aqui o amém, eu sou um ser humano, eu me questiono, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o que está dentro do nosso coração, Ele conhece o que está dentro da nossa vida, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece tudo da gente. E é necessário a gente se parar nesse tempo para refletir se a gente não está precisando de um renovo espiritual. Eu não consigo ver, eu sempre falo, será que a gente está lendo a palavra de Deus? Será que a gente está orando na presença do Senhor? Será que a gente está amando a comunhão com os irmãos? Será que a gente está sentindo saudade nesse momento de pandemia do culto de adoração? Porque quando a gente se reúne na igreja, a gente não se reúne para uma mera reunião, a gente se reúne para cultuar ao nosso Deus, para cantar hinos de adoração, para rasgar o coração na presença do Senhor, para ouvir a voz, a palavra do Senhor. Será que os crentes hoje, e eu falo geral, que se dizem cristãos, estão sentindo saudade dessas coisas? Estão sentindo a ausência dessas coisas? Querido, será que nós não estamos precisando orar ao Senhor que aqueça de novo a nossa vida? Será que na verdade ele não está caindo nessa mornidão espiritual e que causa, é a palavra, causa náusea no Senhor? Ele está falando isso, é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo isso aqui na palavra. Querido, crente morno é aquele crente que não faz mais a diferença. Crente morno é aquele crente que se esqueceu que ele é sal, que ele é luz nessa terra. Crente morno é aquele que junta com a pessoa do mundo e nem parece que ele é crente. Ele não fala mais de Deus. Querido, eu não estou aqui puxando galardão para mim, mas eu não consigo viver fora da atmosfera de Cristo. A gente não consegue. É fato que o crente, é fato que a pessoa que toma mesmo um posicionamento espiritual, ela sente a ausência da palavra, ela sente a ausência do culto, ela sente a ausência de estar em comunhão com os irmãos, ela sente a ausência de ouvir um hino, de cantar um hino, ela sente a ausência, ela precisa de Deus todos os dias. E isso é que traz em nós a renovação espiritual. Essa igreja perdeu isso. Estamos bem, está tudo jóia. Está tudo certo. Não, nós estamos jóia. Não, nós estamos felizes. O Senhor fala, vocês estão enganados, vocês estão infelizes, pobres, cegos e nu. E o Senhor fala, aconselho, vocês produzem colírio, vocês estão precisando de colírio, vocês produzem roupa, vocês estão precisando de vestiduras novas. E o Senhor fala, conserta, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Essa é a boa notícia. O Senhor não está desistindo de uma igreja. O Senhor está trazendo uma palavra de aconselhamento, de reprovação e de aconselhamento para que essa igreja se posicione. Querido, tem crente hoje que está vivendo de momentos de emoção. Tem crentes hoje que não tem uma reação espiritual diante da palavra de Deus. Você hoje está ouvindo essa palavra e tem muitos crentes hoje que não tomam uma atitude, não tem uma reação espiritual. O pastor prega, o oficial da igreja prega,
convidados na igreja pregam, trazem sempre uma palavra de despertamento. Paulo fala em Romanos 13:11, já é hora de despertar do sono espiritual. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que a igreja não pode dormir na fé, não pode parar na fé. E as pessoas vêm na igreja, pregam, fazem apelo. Tem pessoas que vão lá na frente, mas na maioria ou muitas vezes são momentos de emoção espiritual. Deus não está te chamando a uma emoção espiritual. Deus está te chamando a uma reação diante da palavra dele. Deus está te chamando para se colocar diante do Senhor e voltar a dizer: Senhor, eu preciso de renovo espiritual. Senhor, eu preciso que o Senhor aqueça a minha fé, aqueça a minha alma. Eu preciso que o Senhor renove a minha vida. Eu preciso que o Senhor molde o meu caráter, mude o meu modo de ser. Porque eu não quero chegar diante do diálogo com o Senhor, porque a Bíblia fala que todos nós vamos comparecer perante Cristo um dia. E eu não quero chegar diante do Senhor e ouvir que eu desapontei o Senhor, eu desagradei o Senhor, eu não vivi uma vida na presença do Senhor. Não é que eu não vou falhar, todos nós somos falhos, mas o nosso objetivo do crente que realmente toma um posicionamento espiritual eu quero agradar a Deus, eu quero não desagradar, não desapontar, mas eu quero agradar a Deus. E como é que eu faço isso? Através de um renovo espiritual, dia após dia, na presença do Senhor. Querido, eu não quero ser como o crente de Laodiceia. Eu estou bem, eu estou joia. Aí eu ouvi do Senhor que eu estou mal, que eu estou péssimo. Eu quero ouvir, igual a igreja, por exemplo, de Esmirna: vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos na minha presença. Eu quero ser a igreja de Filadélfia, que o Senhor fala: vocês perseveraram na minha palavra e por isso eu vou guardar vocês até aquele dia. Eu quero ouvir uma palavra de aprovação e não de reprovação. E o Senhor conhece o que vai na nossa mente. O Senhor conhece o nosso coração. Não adianta eu falar e não viver. Não adianta eu falar, mas essa não é a realidade da minha vida. Eu posso dizer que estou bem para as pessoas. Eu posso sorrir para as pessoas e falar: estou bem, estou jóia. E as pessoas: que bom, que maravilha. Mas lá dentro eu posso estar destruído. O homem vê o exterior. O nosso Deus conhece o interior. Querida, a palavra de Deus nessa noite é de despertamento. O Senhor fala em Apocalipse 22, deixa eu ver só se eu acho esse texto que veio à minha mente aqui agora, que eu citei. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, isso, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu tenho falado isso sempre. Jesus Cristo não demora a voltar. Não estou dizendo, prevendo o tempo, porque a Bíblia fala que nós não sabemos. Posso até falar que está muito próximo e demorar um pouco mais, nós não sabemos o tempo. Mas eu creio que Jesus Cristo está voltando e não demora. E eu creio também que posso partir, morrer, antes dessa vinda. O encontro acontece da mesma forma com o Senhor. Ou ele vindo, ou a gente partindo. E nesse encontro eu não quero ser reprovado. E o Senhor não quer te reprovar, não quer me reprovar. A palavra do Senhor nessa noite é uma palavra cheia de misericórdia. Ainda há tempo de mudança. Ainda há tempo de voltar a reagir espiritualmente. Saia da mornidão espiritual. Os crentes de Laodiceia
se ouviram essa palavra, eles estão salvos. E eu creio que eles ouviram. Mas aquele hoje que ouve essa palavra e não toma uma decisão, não vai entrar no reino dos céus. E o Senhor não está dizendo isso para reprovar. O Senhor está dizendo isso cheio de amor, cheio de carinho. Eu quero te aprovar. Eu quero te receber para morar na glória comigo, com o Senhor. Eu quero te receber de braços abertos com uma palavra, com a coroa da vitória. Com a coroa da vitória. Querido, reflita sobre essa palavra. Quem é Deus para você? O que Ele significa na sua vida? O que Ele merece de você? Reflita nessa palavra como você está na presença do Senhor. Se não está vivendo uma fé morna, que não faz diferença nenhuma entre você e o ímpio, entre eu e o pecador, entre eu e o pecador, entre eu e o ímpio, entre eu que creio e aquele que não crê, não existe diferença nenhuma. A gente vive uma vida de falta de compromisso, em cima do muro, sem posicionamento. A pior coisa é conhecer a verdade e não se posicionar diante da verdade. Que nessa noite eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Igual o apóstolo Paulo fala, às vezes querer fazer o bem está em mim, eu não consigo, miserável homem que sou, quem me livrará desse tipo de procedimento? Graças a Deus por Cristo Jesus, que me livra dessa situação. Renova a sua vida no Senhor. Renova a sua vida espiritual. Toma um posicionamento espiritual. Para que no encontro com Cristo, eu e você, serve para mim, serve para minha esposa, para os meus filhos aqui reunidos ao redor dessa mesa. Essa palavra é primeiro para mim, para nós aqui. Se renova todo dia na presença do Senhor. Vou repetir um ditado tão velho. Brasa fora do braseiro apaga. Vida sem renovo espiritual apaga. A Covid não é capaz de destruir a igreja do Senhor. A Covid não é capaz de impedir que você se renove espiritualmente. Por enquanto, nós estamos tendo esses cultos aqui. Mas luta pela tua fé, luta pela tua vida espiritual, luta pela comunhão, se envolva com a obra de Cristo, se envolva, tome posicionamento. Que Deus te abençoe. Não viva de emoção. Hoje o culto foi bom. E daí para frente parece que não mudou nada. Se renova, se renova, se renova, se renova. E que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor.